Na paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo em sequência, como conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, através de um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus e não a nós, amém? Hoje nós estamos dando início ao nosso live de número 189. 189 capítulos de um manual. Como conquistar as promessas de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando ainda dentro do tema, como usar as armas espirituais para resgatar a nossa família. Como usar as armas espirituais para resgatar a nossa família. Semana passada, nós falamos de dois temas. Nós falamos de Romanos 12, 2, nós demos início, né? Falando um pouco de armas espirituais, né? Primeiro, quando Paulo diz em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Né? Então, primeiro Paulo diz, não vos conformeis com os padrões deste mundo, ou seja, o mundo físico, esse mundo carnal. Então, Paulo diz assim, mas transforme a sua vida através da mudança do seu pensamento, amém? Para que então possa conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Então, para a gente conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Porque quando a gente muda a nossa forma de pensar, o que Paulo está dizendo? Olha, para de pensar as coisas aqui da terra. Para de pensar as coisas aqui desse mundo. Começa a pensar nas coisas de Deus. Começa a pensar nas coisas do alto para que você possa ter atitudes de um homem espiritual. Amém? Atitude de uma mulher espiritual, atitude de um cristão. Então, para a gente ter uma atitude de cristão, nós temos que pensar de forma diferente. Porque Salomão diz que o homem é aquilo que ele pensa que ele é. As nossas atitudes são direcionadas pelos nossos pensamentos. Então, para que a gente possa conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, a gente tem que deixar de ser o homem carnal e começar a viver o homem espiritual. É exatamente isso que Paulo está dizendo, né? O homem carnal, ele não se amolda. O homem espiritual, ele não se amolda aos padrões desse mundo. Amém? Só o homem carnal que se amolda. O homem espiritual não se amolda aos padrões desse mundo. É isso que Paulo está nos exortando. Nós estamos aqui, olha o tema. Como usar as armas espirituais para resgatar a nossa família. Então nós estamos aprendendo exatamente isso. Nós estamos aprendendo como usar as armas espirituais. Óbvio, claro, que o teu homem carnal não pode usar as armas espirituais. Não tem como. Não é verdade? Quem vai usar as armas espirituais é o homem espiritual. O homem carnal, ele vai usar as armas carnais. Então, o nosso tema é como usar as armas espirituais para resgatar a nossa família. Primeiro, a gente não tem que se amoldar aos padrões desse mundo. Para que a gente possa usar as armas espirituais, nós temos que começar a viver o nosso homem espiritual. Como é que a gente vive o nosso homem espiritual? Matando o nosso homem carnal. Não tem como. Nós temos os dois lados. Nós temos nosso homem carnal, nosso homem espiritual. A Bíblia diz que a nossa carne é uma luta constante com o nosso espírito. A nossa carne luta contra o nosso espírito e o nosso espírito contra a nossa carne, né? Um contra o outro. Então, aquele que você alimenta, cresce. Aquele que você não alimenta, vai morrendo. Então, se você alimenta o teu homem carnal com as coisas desse mundo, com as obras da carne, com filmes, novelas e coisas que vão alimentar a tua carne, aumentar o teu desejo carnal, não é assim? Porque os filmes mundanos, as novelas, elas vão aumentar o desejo do teu homem carnal. Não é verdade? Agora, se você alimenta o teu homem espiritual através da palavra de Deus, amém? Buscando ler, ouvir com compromisso, ler, ouvir, praticar a palavra de Deus. Se você alimenta o seu homem espiritual no lugar de você usar 2 horas do teu dia
para estar assistindo novela, para estar assistindo game no computador, para estar falando mal da vida dos outros lá nos WhatsApp, né, nos grupos aí que são tão normais, isso daí principalmente grupo de família, não é verdade? Ou outros, qualquer rede social. Se você para e você busca um estilo de vida que agrada a Deus, retirando as coisas que não vão crescer, alimentar o teu homem espiritual, e começa a colocar, entra no nosso propósito, assiste um vídeo diário, lê a palavra, na verdade, busca alimentar o teu homem espiritual, então o teu homem carnal vai morrendo, né? Então, aquele que você alimenta cresce, aquele que você não alimenta morre. Quem escolhe é você. Se você quer alimentar o teu homem espiritual ou se você quer alimentar o teu homem carnal. Paulo está nos exortando a alimentar o nosso homem espiritual, a não nos moldar as coisas, não nos amoldar as coisas desse mundo. Amém? E nós vimos também que as nossas armas não são carnais, mas nossas armas, 2 Coríntios 10, 4, 5, nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Ou seja, nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus. As armas poderosas em Deus são as armas espirituais, né? Nós falamos sobre isso no último live. Se você não assistiu, assiste para você entrar numa sequência desse tema aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar em outro tema. Nós falamos que não nos amoldar aos padrões desse mundo, nós falamos nas armas, baixar as nossas armas carnais e pegar as nossas armas espirituais, que são as armas poderosas em Deus. Amém? Para quê? Para que a gente possa resgatar a nossa família. Tá bom? Nós falamos já de algumas coisas, já dei algumas dicas, algumas coisas de como a gente fazer, de como a gente agir, né? Falando de novo que família é projeto de Deus, família é sagrada para Deus, família é descendência, Deus é Deus de família, de descendência, não é verdade? Então, nós estamos em busca do resgate da nossa família. Hoje nós vamos ver Efésios, um texto muito conhecido, que é Efésios 6, né? Eu vou fazer um parênteses aqui para poder falar de um testemunho hoje, tá bom? Eu queria falar, veja bem, gente, tem pessoas que eu oro e Deus cura a pessoa na hora. Na hora a pessoa é curada, na hora a pessoa já não sente mais nada. E passa um tempo e tem algumas pessoas que a enfermidade às vezes volta, tá? E eu gostaria de encorajar vocês a uma coisa, tá bom? Caso aconteça isso comigo, tá? Se eu orei por você e você foi curado, você foi curada, e depois essa enfermidade voltou, entra em contato comigo, tá? Eu falo sempre algo que eu vou repetir aqui. Jesus, nós quando oramos em nome de Jesus. Quem cura é Jesus. Quem cura é o nome de Jesus, tá? Jesus, ele não é um comprimido, ele não é uma injeção, que enquanto ela está dentro do efeito, ela passa a dor. Quando passou o efeito, a dor volta. Jesus não é um comprimido, Jesus não é uma injeção. Quando Jesus cura, ele cura mesmo. Então, se por um acaso eu oro e depois a enfermidade volta, entre em contato comigo, tá bom? Porque com certeza existe uma legalidade. Por quê? Porque quando a gente ordena que saia, há poder no nome de Jesus, tem que sair. Mas se existe uma legalidade ali, vai voltar. Tá? Gente, olha, dentro desse estudo eu já dei vários testemunhos com relação a isso. Vários, não foi só um. Vários testemunhos eu já dei com relação a isso, de enfermidade que eu orei e que depois Deus mostrou a legalidade, a gente orou, rompendo, fizemos o que tivemos que fazer com a legalidade e ordenei que saísse e saiu e nunca mais voltou, tá bom? Então, se acontecer com você, me procura, tá bom? Para que a gente possa buscar em Deus a direção,
tá certo? Não estou falando para você que deixe de procurar médico, não é isso. Eu estou dizendo, faça lá o que você quiser fazer, mas volte a me procurar, tá bom? Então, hoje eu orei por uma pessoa que entrou no nosso live semana passada e ela se queixava há um ano já que ela sentia muita dor no corpo e uma fraqueza muito grande nas pernas e no corpo, de tal maneira que ela deixou até de trabalhar, porque ela não suportava a fraqueza e a dor no corpo. E ela disse que às vezes ela sentia, ela sentada, ela sentia cansaço. Às vezes ela sentia tanto cansaço que era uma coisa tão estranha que ela sentia até vontade de vomitar por conta do cansaço. E já tinha um ano já que ela estava fazendo isso. Enquanto eu estava falando com ela me parou uma hora e falou assim, olha, pastora, para eu te falar da gravidade, é tão sério que eu tô aqui sentada, eu tô cansada e eu tô segurando, só em eu segurar o telefone, eu não tô aguentando. Ela não estava aguentando segurar o telefone para falar comigo. Já tinha um ano que ela estava assim, já tinha procurado vários médicos, feito tudo quanto era exame e nada, e os médicos não detectavam nada, não diagnosticavam nada, dizia que ela não tinha nada. Então davam alguma coisa para ela lá, para não sei nem o que, mas que não resolvia nada porque ninguém diagnosticava. E hoje a gente orou e quando a gente acabou de orar, ela estava completamente curada. Completamente curada. Ela não tinha mais dor nenhuma, ela não tinha mais cansaço nenhum, ela estava completamente curada. Então, eu falei exatamente isso com ela, porque como nós conversamos um pouco e houve muita coisa na vida dela no passado, eu falei, bom, pode ser que Deus exija alguns rompimentos de algumas brechas, algumas coisas, tá? Então, assim, Deus, ele cura, ele faz da forma que ele quer fazer. Eu falei aqui semana passada, a fibromialgia é uma enfermidade psicossomática. O que é uma enfermidade psicossomática? À medida que você vai trabalhando dentro desse estudo, à medida que você vai retirando o lixo de dentro de você, a enfermidade vai indo embora. Assim aconteceu com uma pessoa que disse até que ia fazer o testemunho dela, tá? Ela há 9 anos que ela sofria de uma dor intensa no corpo. Os médicos também não conseguiam diagnosticar. Ela tem vários exames onde os médicos nunca conseguiram diagnosticar. E ela sentia há 9 anos, desde 2011, ela sentia uma dor muito forte, uma dor intensa em todo o corpo. Só que no final o médico já estava dando o diagnóstico de fibromialgia, porque para eles a dor que ela estava sentindo era exatamente uma dor de fibromialgia. Só que eles não conseguiam diagnosticar. Exame nenhum conseguia diagnosticar. Glória a Deus, Liamara. É Liamara. Exatamente, foi Liamara aí, essa situação. E eu liguei para a Liamara, nós oramos. Se eu não me engano, Liamara, me corrige se eu estou errada, mas quando eu acabei de orar por Liamara, eu creio que as dores diminuíram, não acabaram, não foi, Liamara? As dores diminuíram, não foi isso, eu não estou lembrada agora. Mas à medida, Liamara, naquele dia, Liamara resolveu entrar no nosso propósito, ela entrou no nosso propósito, com compromisso, na leitura da Bíblia, nos vídeos, tudo direitinho, como eu ensinei. E à medida que Liamara foi caminhando dentro do propósito, as dores foram acabando. Até que, para a glória de Deus, semana passada, eu creio, Liamara fez um outro exame, e no último exame que ela fez agora, foi diagnosticado que ela não tem nada, que ela está completamente curada. Então, assim, o médico deu uma cura para ela de algo que ele nem conseguiu diagnosticar a doença, né? Então, assim, e Liamara foi quando Liamara começou a caminhar dentro do nosso propósito. Então, a enfermidade psicossomática, normalmente, ela é curada. Nós conseguimos a cura de Deus, as dores diminuíram e aos poucos foram sumindo. Exatamente isso que eu imaginei. Quando eu orei com a Liamara a primeira vez, a dor diminuiu.
Quando ela começou a fazer o propósito, as dores foram diminuindo, até que acabou por completo. E o intestino limpo também, olha que ela tinha problema no intestino. Qual era o problema, Liamara, que você tinha no intestino? Eu queria que depois você fizesse o testemunho seu, para que a gente pudesse botar na página, tá bom? Ela está falando também que o intestino também estava limpo. Eu não me lembro agora, porque Liamara tinha um bocado de coisa. Ela sofria de um bocado de enfermidade aí. E então, à medida que você vai caminhando dentro do nosso propósito, à medida que você vai buscando, retirando o lixo daqui, tenho buscado, sei que tenho que caminhar com obediência. Exatamente, todos nós, enquanto a gente tiver carne aqui, a gente tem que caminhar em obediência, independente se a gente somos curados ou não, nós temos que caminhar. Amém? Esse é o processo de santidade, esse é o processo de santificação que Jesus diz que morreu na cruz para nos santificar. Amém? Então, à medida que você vai caminhando, que você vai liberando o lixo, à medida que Deus vai trabalhando no seu caráter, a enfermidade vai indo embora. Então foi assim que aconteceu com Liamara, tá? Eu orei, diminuiu as dores, mas continuou. Mas à medida que ela foi caminhando dentro do nosso propósito, as dores foram acabando, até que ela fez o último exame agora e deu o intestino limpo e deu também que ela não tem mais nada, ela não tem nada. O médico disse que ela está completamente limpa com relação aos ossos e as dores, ela não tem nada, tá? E Deus também pode fazer como fez com Fernanda, que Fernanda tinha fibromialgia e eu liguei para Fernanda e oramos, conversei com Fernanda, nós oramos e Deus curou a Fernanda na hora. Na hora, a dor foi embora e não voltou mais. Já tem 3 semanas. Fernanda está caminhando dentro do nosso propósito, está amando, Deus está trabalhando tremendamente na vida dela, na vida da família dela, na vida espiritual dela, tremendamente, e ela está caminhando. Então, Deus, ele faz da forma que ele quer. Tá bom? Da forma que Deus quer. Quem somos nós para estar questionando Deus ou colocando Deus dentro de uma caixinha ou dentro de regras? Deus não trabalha com regras. É Ele quem determina as regras dele. Amém? Nós só temos que fazer a nossa parte. Então, tem pessoas aqui que estão caminhando comigo que ainda está com enfermidade que não... Então, se eu orar por você, a dor foi embora e depois a dor voltar, caminha dentro do nosso propósito, mas entre em contato comigo, tá bom? Mas caminha dentro do nosso propósito, tá bom? Mas pode ser que não seja como eu falei com uma pessoa, que eu orei pela filha dela foi curada, eu tenho absoluta certeza, passou 2 semanas ou foi 3 semanas sem dor nenhuma, depois voltou com muita intensidade. E eu falei para ela, com certeza isso é legalidade. Ela falou, não, pastora, realmente eu tenho que perdoar muita gente. Veja bem, nem sempre é esse o processo. Claro que você tem que caminhar dentro do propósito, para esse propósito, tá? Para liberar mesmo, fazer acerto com o passado, fazer acerto com tudo isso. Mas nem sempre esse tipo de situação, muitas vezes é alguma legalidade de alguma coisa que a gente viveu, de alguma consagração que você possa ter feito no seu passado em outro tipo de religião. Você está entendendo? De alguma outra forma no satanismo, como nós vimos aqui, já de uma pessoa que nós já falamos aqui, do testemunho dela também. Então, assim, pode ser de várias maneiras. Então, a gente só orando, só buscando em Deus para poder Deus nos revelar, tá bom? Mas me procura para poder a gente ver isso, tá bom? Então, tá. Era isso daí que eu queria dar o testemunho de vocês e falar um pouco sobre isso daí, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco das armas espirituais, da armadura de Deus no resgate da família, tá bom? No resgate da nossa família. Estamos falando nas armas espirituais. E a armadura de Deus é uma arma espiritual,
não é verdade? Então, na armadura de Deus, olha como é que diz o texto, tá bom? Vamos caminhar um pouquinho em cima desse texto que está lá em Efésios 6. Não abre a palavra agora, depois você lê, mas eu gostaria só que você me acompanhasse daqui, tá bom? Então, eu vou estar orando por vocês, tá bom? Eu vou estar fazendo como da última vez. Quem tiver com alguma enfermidade, eu vou estar anotando aqui para poder a gente estar na próxima, orando no final daqui, tá bom? Olha, gente, eu gostaria de pedir para vocês que nem todo mundo entra no canal do YouTube, nem todo mundo faz pelo YouTube, mas eu gostaria que todos vocês entrassem lá no canal do YouTube, tá lá, Filhos do Rei, tá colocando o meu canal. E é exatamente isso, nós precisamos de 1000 inscrições, de mil pessoas inscritas, para que a gente volte a fazer ao vivo também no YouTube. Então eu peço a vocês que vocês vá lá no meu canal, tá bom? Do YouTube, tá aí o link, Filhas do Rei tá colocando. Vá lá no meu canal e inscreva-se lá, dê um cliquezinho lá, né, um likezinho lá na inscrição e dá um like também no sininho, porque cada vez que eu entro com um vídeo meu, você recebe notificação, tá bom? É muito importante isso daí, gente, para poder a gente voltar a fazer também o live pelo YouTube, porque nem todo mundo tem acesso ao Facebook. Ou no Brasil, o YouTube ele se torna mais fácil de trabalhar do que o Facebook, por conta da internet. Então, para carregar os vídeos e tudo, se você for carregar os vídeos no Facebook, ele é muito mais demorado do que no YouTube, né? Então, fica mais fácil, tá certo? Então, vai lá e se inscreve lá no meu canal do YouTube, o link tá aí colocado, por Filhas do Rei tá aí colocando, tá bom? Então, a armadura de Deus, que é uma arma espiritual. Nós temos que usar as nossas armas espirituais para que a gente possa estar resgatando a nossa família. No último vídeo eu ensinei algumas formas da gente estar ministrando e declarando. Nós temos aprendido que não são com as nossas armas. Armas carnais é você brigar, é você reclamar, é você ficar com raiva, é você deixar de falar com seu cônjuge. Estamos falando em família, ou com seu filho, ou com seu pai, né, ou com seu irmão. Estamos falando agora em família, mas você pode usar a mesma estratégia para pessoas que não são da família, tá bom? Mas no momento nós estamos falando do resgate da família. Então, as armas carnais são essas. As armas carnais é você falar mal da pessoa, é você usar olho por olho, dente por dente, é você ficar com raiva, é você deixar de fazer alguma coisa para aquela pessoa por conta que você está com raiva. Então, isso são armas carnais. E nós estamos vendo que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém? Então, as armas poderosas em Deus, nós estamos vendo que as armas poderosas em Deus, deixa eu anotar aqui só um pouquinho, Marta, bactéria pylori. Bactéria pylori. Isso causa o quê, hein, Marta? Essa bactéria pylori, ela causa o quê? Eu nunca ouvi falar disso, não. Fica aí até o final, tá bom? Assiste o live e no final eu vou orar por você, tá bom? Já tá anotado aqui. Me diz só o que causa essa bactéria. Então, e as nossas armas têm que ser espirituais. E as armas espirituais são as armas poderosas em Deus. São as armas de Deus. E essa armadura de Deus é uma das armas espirituais que nós temos que usar. Amém? Finalmente, olha para cá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Olha para cá, gente. Exatamente isso. Quer usar as armas espirituais? Tá aqui. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Agora há pouco, Liamara colocou aí que dentro do nosso propósito não é fácil a gente caminhar. Claro que não é fácil, porque caminhar num estilo de vida que agrada a Deus, caminhar com o seu homem espiritual, com o seu lado espiritual, você tem que matar o seu lado carnal.
para você caminhar com o seu, fazer crescer e usar as armas espirituais, você tem que renunciar às armas, o teu homem carnal, e você tem que renunciar às coisas desse mundo. Dor no estômago, refluxo, enjoo. Ok, no final eu vou orar por você e Jesus vai te curar, tá? Então, não é fácil. Claro que não é fácil, gente. Mas nós podemos. Então, como é que a gente pode? Paulo está dizendo aqui. Exatamente aqui, tá? Como é que a gente consegue usar as armas espirituais? Como é que a gente consegue matar o nosso eu, negar a nossa carne, para poder usar as armas espirituais? Dentro desse estudo, a gente aprende exatamente isso. Passo a passo. É só a gente obedecer. Mas nem sempre é fácil. Claro que não é fácil. Mas olha o que Paulo nos exorta a fazer. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, nós podemos todas as coisas, porque a nossa força vem do Senhor. Amém? Então, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A nossa força vem de Deus. Nós não estamos caminhando com a nossa força. Nós temos que buscar a nossa força nele. Se Deus diz que a gente pode, é porque a gente pode. Amém? Então a gente não tem que duvidar. Ah, não estou conseguindo. Ah, eu não posso. Pode sim. Porque Deus diz que você pode. Tá? Então, o casamento já está desestruturado, o marido já está com outra, a mulher também já saiu de casa, já saiu da igreja, já largou tudo e tal. Você quer resgatar a tua família? Pode sim, claro que pode. Deus diz que pode. Agora, a força tem que vir dele. A nossa força tem que vir dele. Nós temos que nos fortalecer nele. E não tem como a gente se fortalecer no Senhor a não ser a gente obedecendo a Deus. Não tem como a gente conseguir vencer o inimigo da nossa família, o inimigo da vida dos nossos filhos, o inimigo da depressão, o inimigo da prostituição, do adultério, o inimigo da droga, do álcool, o inimigo de enfermidades, o inimigo da destruição do casamento, da pornografia, da violência doméstica, seja lá de qual for. Não dá para a gente vencer o inimigo se nós não estamos fortalecidos no Senhor. E para a gente se fortalecer no Senhor, nós temos que obedecer à palavra dele. Amém? E obedecer a Deus é exatamente a gente caminhar passo a passo fazendo a vontade dele. E isso nós aprendemos aí no nosso passo a passo, no nosso estudo, como conquistar as promessas de Deus no nosso propósito, tá bom? Gente, pode sim. A gente às vezes desanima, aí muitas vezes as pessoas, pastora, eu estava até bem e tudo, estava caminhando, desanimei, saí, mas olha, eu tô voltando e tal. Então, assim, gente, vamos entender uma coisa. O diabo, ele tenta te desanimar, mas ele só consegue se você permitir, tá bom? Então, se você parou, você iniciou, tava até bem, aí depois você parou, foi lá para baixo, porque toda vez é assim, vai lá para baixo. Aí depois você vai ter que começar do primeiro. Você tem que começar tudo de novo, tá bom? Então, para você evitar isso, busca se fortalecer no Senhor, para poder você não largar. Quando a gente tem um foco, quando a gente tem um projeto, um propósito com as coisas aqui desse mundo, muitas vezes a gente pisa até em pessoas, a gente faz coisas que não devia fazer, mas a gente conquista o que a gente iniciou, não é verdade? Quando a gente quer as coisas aqui, quando a gente quer comprar nossa casa própria, quando a gente quer conquistar uma posição no nosso trabalho, quando a gente quer conquistar a nossa formatura na nossa universidade, quando a gente quer conquistar o casamento, qualquer coisa que a gente quer conquistar aqui, a gente vai embora e a gente não para, enquanto a gente não consegue. E muitas vezes a gente pisa mesmo em pessoas e faz coisas que não devia para poder alcançar o que a gente quer. E por que quando a gente começa a caminhar corrida para Cristo, as coisas começam a se levantar, as dificuldades começam a aparecer? E por que a gente desiste? Ah, mas o diabo é sujo. Ah, é sujo mesmo. Mas foi você quem fez a decisão de desistir.
tá bom? Ele jamais vai atingir você se você não permitir que ele o faça. Ele jamais vai tocar em você se você não permitir que ele o faça. Amém? Então é como eu falo sempre, nós não temos que ter medo do diabo, temos que ter medo do homem, isso é bíblico. Nós só temos que ter medo de uma coisa, do pecado, porque o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Amém? Então, caminhar com Cristo é caminhar em obediência. A gente pode sim, não desiste, persevera, porque Jesus perseverou e ele diz persevera, porque se você está em mim, você vai conseguir, porque eu consegui, Jesus diz. Amém? Então, Paulo está dizendo, olha, se fortaleça no Senhor e no seu poder, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha para aí, acabei de falar nisso. Então, para que a gente possa vencer o diabo, a gente tem que estar firme contra as ciladas. Para a gente vencer o diabo, a gente tem que estar firme no poder de Deus. E o poder de Deus, Paulo está falando de quê? Da armadura de Deus. Tá? Nós temos que estar vestidos com a armadura de Deus no nosso dia a dia, buscando a cada dia, para que a gente possa vencer o diabo quando ele se levantar contra nós. Então, quando o diabo se levanta contra nós, seja lá em que área for, gente, seja lá em que área for, se é na tua saúde, se é no teu trabalho, se é nas tuas finanças, se é no teu casamento, se é com teus filhos, se você não está fortalecido em Deus, se você não está com a armadura de Deus, a armadura espiritual, você não consegue vencer o diabo. Lembra lá, quando Deus fala lá na época quando Josué vence Jericó, né? E depois perde para Ai, né? Josué vence Jericó e perde para Ai. Então, quando ele perde para Ai, que ele não entende, que ele vai se lamentar com Deus, Deus diz que tem anátema. Anátema é pecado. Que tem anátema no meio do povo. E ele diz exatamente assim, olha a expressão que ele usa. Ele fala assim, olha, enquanto tiver anátema, vocês não vão conseguir resistir ao inimigo. Enquanto tiver anátema, vocês não vão conseguir resistir ao inimigo. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Enquanto tiver o pecado voluntário, nós não vamos conseguir vencer ao diabo, ao inimigo. Tá? Então, para que a gente possa vencer o inimigo em todas as áreas da nossa vida, quando ele se levantar, é extremamente necessário que nós estamos revestidos da armadura de Deus. Isso é o dia a dia, porque o salmista, Deus fala isso no Salmo, eu li, se eu não me engano, no último culto sobre isso. Estejam prontos para que no momento que o inimigo venha, vocês possam vencer ele. Porque o inimigo, ele aparece na nossa frente a qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa com os nossos filhos, a qualquer momento o filho se afasta da igreja, entra na droga, fica com conflitos sexuais, ou entra nessa depressão, fala em morrer, em se matar e tal, o casamento se destrói. Então o inimigo ele pode se levantar a qualquer momento. Então Paulo está dizendo, olha, para que você possa estar firme, para poder você vencer o inimigo, você tem que estar revestido com a armadura de Deus. E a armadura de Deus, veja bem, gente, eu já falei isso várias vezes. Tem pessoas que têm a mania de orar assim, Senhor, pastora, todo dia antes de sair de casa eu me revisto com a armadura de Deus. Gente, pelo amor de Deus, vamos entender o que é a armadura de Deus. Não é simplesmente uma roupa que você pega e coloca aqui e pronto, e sai. Não. A armadura de Deus é muito mais do que isso. Tá? A armadura de Deus é uma conquista. Não é simplesmente você dizer, Senhor, me reveste agora aqui da tua couraça, do teu capacete da salvação, da tua couraça da justiça, da espada, da tua espada, do escudo, me reveste, porque agora eu estou saindo, pastora, todos os dias antes de sair de casa, eu me revisto da armadura de Deus para sair. Gente,
Entende uma coisa? Você não está fazendo nada, pelo amor de Deus. A armadura de Deus é uma conquista. A armadura de Deus é uma arma espiritual que você tem que usar no teu dia a dia. Então nós vamos agora ver aqui quais são as armas espirituais. A armadura espiritual, a armadura de Deus é uma armadura espiritual que nós temos que conquistar, da mesma forma que o fruto do Espírito também é uma conquista, tá? Nós vamos ver isso também aqui, tá? Mas vamos voltar para a armadura de Deus. Então, a armadura de Deus é uma arma espiritual. Uma arma espiritual que eu tenho que conquistar, eu tenho que viver essa armadura dia após dia da minha vida, para que eu possa estar firme, forte no poder de Deus, firme no Senhor, me fortalecer no Senhor e no seu forte poder, para quando o inimigo vier diante de mim, eu saber como lutar e eu vencer o inimigo, tá bom? Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, não é contra carne e contra sangue, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tá? Então, a nossa luta não é contra gente. A nossa luta não é contra carne e contra sangue. A nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta são contra dominadores desse mundo das trevas, são contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, são contra. Então, para isso, nós temos que usar as nossas armas espirituais, tá? Porque quando eu falo que o diabo, ele tem o poder que Satanás tem na tua vida, é o poder que você dá. Tá? Então, por isso que Paulo nos exorta a nos fortalecer no Senhor e no forte poder de Deus, através de uma busca constante desta armadura, ou seja, de um revestimento constante da armadura que é a arma espiritual, que é a arma de Deus. É como eu falo. Tem pessoas que têm o costume de dizer, não, eu vou me consagrar para poder, eu preciso me consagrar para poder pregar, eu vou me consagrar para poder fazer uma libertação, eu vou me consagrar para poder fazer obra social, eu vou me consagrar para poder fazer uma libertação. Não, isso está errado, gente. O cristão, ele tem que viver numa eterna consagração. O cristão, ele tem que viver numa consagração diária. Ele tem que tomar uma consagração como um estilo de vida para ele, no dia a dia. E a consagração faz parte disso aqui, olha. As armas espirituais, a armadura de Deus é uma consagração, é uma forma de consagração. Então, para que a pessoa diz, vou me consagrar para lutar espiritual, vou me consagrar para fazer uma libertação, vou me consagrar para evangelizar, vou me consagrar para isso? Por quê? O que a pessoa está dizendo com isso? Não, eu vou me consagrar a Deus, eu vou me tornar santo diante de Deus, porque eu vou lutar espiritualmente, e para me lutar espiritualmente eu tenho que estar consagrada. Entenda uma coisa, a nossa luta espiritual é constante. É dia a dia, porque os poderes do mundo, os dominadores do mundo das trevas, os poderes e autoridades das forças espirituais do mal nas regiões celestiais, elas estão o dia todo ao nosso redor. É o que eu falei, o inimigo, ele não avisa quando ele vai chegar. O inimigo da nossa casa, da nossa saúde, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, ele não avisa. O inimigo na nossa própria vida, ele não avisa quando ele vai chegar. Tá bom? Então, quando nós estamos em consagração constante, nós estamos nesse revestimento da armadura de Deus, nós estamos fortalecidos no poder de Deus, nós estamos prontos para usar as armas espirituais fortes, sem desistir,
sem ter medo, sem usar a nossa carne, nós vamos estar prontos para lutar espiritualmente com nossas armas espirituais quando o inimigo vier. Amém? Então, quando acontecer alguma coisa com os filhos, normalmente a gente vê muito hoje isso, infelizmente, são filhos de crentes que estão com depressão, que estão tentando suicídio, que estão com conflitos sexuais, que se desviam, vão para droga, vão para prostituição. Então, nós temos que usar as nossas armas espirituais para vencer esse inimigo na vida dos nossos filhos. Os cônjuges, maridos e esposas que saem da presença de Deus, que arranjam outro, que adulteram, que falam em largar a família, largar filhos. A gente vê mulheres, esposas largando tudo, largando filho, largando marido para ir embora com outro. Nossas armas têm que ser espirituais e não carnais. Então, quando o inimigo vier nos assolar, quando nós estivermos prontos, quando nós estivermos nos consagrando dia após dia, passo após passo na nossa vida, nós vamos ter equilíbrio emocional para que a gente possa aprender a lidar com essas situações que aparecerem na nossa vida. Amém? Sem nos abater, sem usar a carne, sem tentar suicídio, sei lá o que. Essa semana eu estava vendo na rede social uma pastora que tentou o suicídio porque descobriu que o marido dela, que é apóstolo, parece, estava saindo com um travesti. Parece que ela viu o marido dela saindo do motel, sei lá como é que foi, com um travesti, e ela estava tentando um suicídio, tentou o suicídio e tentando pular de cima de uma ponte, e ia passando um pastor na hora, e o pastor parou o carro e pediu para que o policial permitisse que ele orasse por aquela pessoa. Ele não sabia que aquela pessoa era uma pastora, e o policial permitiu. E ele entrou e ele começou a orar, e no que ele começou a orar, com certeza Deus falou com a pastora, e para a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus convenceu, através daquele pastor, convenceu a pastora de não cometer o suicídio, né? Então, assim, são situações, gente, que nos pegam de surpresa. O inimigo, é como eu falo, o inimigo ele não avisa que ele está chegando. Então, muitas vezes, o inimigo chega na nossa vida, no geral, e tenta nos abater. E por isso que nós temos que estar fortalecidos no poder do Senhor. Por isso que nós temos que estar numa vida constante a busca de santidade é exatamente a nossa consagração diária a Deus. Por isso que nós temos que ter o nosso tempo de devocional a Deus diariamente. Por isso que nós estamos buscando compromisso com Deus, e dentro desse estudo nós encontramos o compromisso, porque nós temos que tirar o nosso tempo devocional, que é nosso tempo com Deus, é nós e Deus, é quando você para tudo para poder estar você e Deus. Então é quando você vai fazer o seu vídeo dentro do nosso propósito, um vídeo por dia, em sequência, anotar tudo, que Deus falar com você, declarar, ler a palavra também em sequência todos os dias, com compromisso. Isso é o teu devocional. Isso é como é que se diz? É um tempo de consagração também, tá? É um tempo de consagração também, porque aí você vai aprender dentro desse estudo, que é o teu tempo na devocional, você vai aprender como você se consagrar o teu dia todo, tá? Você viver uma vida de consagração. Nós estamos aprendendo exatamente nesse estudo, passo a passo, como a gente conquistar as promessas de Deus. É exatamente isso, num novo estilo de vida, num estilo de vida que agrada a Deus, numa consagração diária com Deus. É aí que a gente está aprendendo, né? Exatamente, como a Marismeide está falando exatamente nisso. Tem momentos muito dolorosos e não sabemos o que fazer. Então, para que a gente possa estar firmes nesses momentos, para a gente possa estar firmes, emocionalmente equilibrado,
para que a gente possa saber como lidar dentro dessas situações. Óbvio, claro, gente, que a reação, a Bíblia fala que a ira não é pecado você irar. A palavra de Deus diz, ela nos mostra que a ira é algo que faz parte do ser humano, faz parte dos nossos sentimentos. Pecar é quando você não tem equilíbrio para dominar a ira. Aí você vai pecar através da ira. Ou seja, aconteceu, veio algo de que você não esperava, você teve uma reação com ira e você não soube controlar emocionalmente, você não soube se controlar emocionalmente para poder você dominar a ira, para você não ter reação através da ira. Porque isso daí é que é o pecado. Tá? Então o pecado, na realidade, é a gente não conseguir dominar nossa ira, nosso emocional. Porque, na realidade, a palavra de Deus diz que o homem que não consegue dominar a sua vontade, o homem que não consegue dominar a sua vontade, ele é como uma cidade com os muros derribados. Olha como isso é sério, gente. Olha como isso é sério. Deus fala exatamente assim, que o homem que não consegue dominar a sua vontade é como uma cidade com os muros derribados, tá? Ou seja, o muro de uma cidade no Velho Testamento, quando estava derribado, arriado, ele estava completamente aberto para o inimigo entrar. Então é exatamente assim que Deus descreve um homem que ele fala é uma pessoa que não consegue dominar a sua vontade. Exatamente aqui onde nós estamos aprendendo, dentro desse estudo, como a gente dominar as nossas emoções, tá bom? Vontades, sentimentos, emoções e pensamentos são 4 características da nossa alma. Então nós estamos aprendendo exatamente isso, a como trabalhar na nossa alma, como equilibrar os nossos sentimentos, como a gente conseguir equilibrar buscando nos fortalecer no Senhor, no forte poder de Deus, para que a gente possa usar as nossas armas espirituais nos momentos que o inimigo venha nos atacar. Tá? E Paulo está nos ensinando aqui na armadura de Deus, em como a gente conseguir se revestir da armadura de Deus para que a gente possa ter as armas espirituais, tá bom? Para vencer o inimigo. Porque Paulo está dizendo que nossas armas não são carnais. Nossas armas não são carnais, nós vimos semana passada, né? Nós vimos semana passada exatamente em 2 Coríntios 10, 4, 5, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Hoje nós estamos vendo que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra o nosso cônjuge, não é contra os nossos filhos, não é contra os nossos pais, não é contra os nossos irmãos, estamos falando de família, tá? Então a nossa luta não é contra eles, a nossa luta são contra potestades, contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Por isso, continua dizendo o texto, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. É isso que a gente está falando, não é verdade? Para quando o dia mal vier, quando as tentações vierem, quando o inimigo se levantar, a gente possa conseguir resistir sem nos abalar emocionalmente, sem precisar ir para cima de uma cama com depressão, sem precisar tentar suicídio, sem precisar desistir do caminhar cristão, sem precisar usar olho por olho, dente por dente, não é verdade? Sem precisar usar as nossas armas carnais quando a gente começa a agredir os filhos ou o cônjuge ou alguém da família porque está fazendo algo errado, né? Então, assim, nós temos que aprender a usar as armas espirituais. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer firmes, inabaláveis, depois de terem feito tudo.
né? Então, depois da gente ter feito tudo, a gente permanecer firme. Amém? Então, a gente tem que estar revestido com as forças de Deus. A gente tem que entender que a nossa força vem do Senhor. Mas a força que vem do Senhor, nós temos que conquistar. Tá? É tomada de atitude, não é simplesmente eu consigo porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, tudo bem, mas eu tenho que tomar atitude para conquistar. Tá? Porque o Senhor é a minha força quando eu tomo a atitude de conquistar a armadura de Deus, de conquistar as armas espirituais que são essas armas que a gente vai ler agora, tá? Para poder a gente viver nelas, para poder a gente se fortalecer em Deus. A gente só vai conseguir se fortalecer no Senhor quando a gente conseguir viver nelas. Amém? Então, Ivan, fica aí, Ivan, eu vou, no final eu vou, deixa eu ver, veja bem, saúde eu vou estar orando agora no final, tá? Família é exatamente isso, gente, a família, nós estamos vendo exatamente agora como a gente conquistar, porque é tomada de atitude, não é só oração, tá bom? Se oração só resolver esse problema, não existia crente nenhum com problema. Não é verdade? Não existia crente nenhum com problema. Na realidade, não existia ninguém com problema. Porque hoje em dia o que mais tem por aí são pessoas orando, né? De madrugada, toda hora. Ora, bota teu pedido de oração, né? Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Então, se oração só resolvesse, ninguém tinha problema, gente. Então, nós temos que orar, mas nós temos também que tomar atitude. Amém? Então, é exatamente isso aqui que a gente está falando. Tomar atitude de nos revestir. Não é só dizer, a minha força vem de Deus. Vem sim, claro que vem. Mas quando você toma atitude, tá? Olha o que Paulo está dizendo. Olha o interessante que Paulo está dizendo aqui, tá? Paulo não está dizendo, olha como Paulo está dizendo. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor. Ou seja, busca tua força no Senhor, tá? Paulo não está dizendo, olha, ora e pede a Deus que te dê força. Não, Paulo está dizendo, busca a força do Senhor na tua vida, tá? Então Paulo está falando, toma a atitude, porque tudo é promessa nossa. Inclusive a força de Deus, o poder de Deus é promessa nossa. Deus derramou sobre a igreja dele o poder. Deus derramou sobre a igreja dele a força. É promessa de Deus. A nossa força, a força de Deus está em nós. Mas nós temos que conquistar. Amém? E Paulo está nos ensinando exatamente como. Então ele está falando assim, olha. Vamos começar, né? Assim, mantenham-se firmes. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Olha como é que a gente se mantém firme na verdade. O cinturão da verdade, o que significa isso? A palavra de Deus diz que, o próprio Deus diz que Satanás, ele é o pai da mentira. A palavra de Deus diz que Deus não faz parte com a mentira, tá? Deus não faz parte com a mentira. O que significa isso? Deus não vai te sustentar se você estiver na mentira. Deus não faz parte com a mentira. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira. Então, quando nós estamos, Deus fala claramente isso. Quando nós estamos no... Porque tem muita gente que tem o vício da mentira. Age, mente em tudo, não tem necessidade de mentir, mas mente. E a palavra de Deus diz que quando nós estamos na prática da mentira, Deus diz que nós estamos servindo a Satanás. Ou seja, o nosso Deus não é ele, é Satanás. Tá? Isso é muito sério, gente. Então, a palavra, Paulo diz assim, olha, mantenham-se firmes. Como é que a gente consegue se manter firmes? Cingindo-se com o cinto da verdade, ou seja, usando a verdade. Seja verdadeiro. A palavra de Deus diz assim, olha, os olhos do Senhor estão sobre a terra em busca de homens e mulheres que o sirvam em espírito
espírito e em verdade, e não na carne e na mentira, mas em espírito e em verdade. Hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo de uma forma, a igreja está vivendo de uma forma que tem que ter muita sabedoria para saber como lidar com pessoas que se dizem crentes, porque eu não acredito que seja crente uma pessoa dessa, pessoas que se dizem líderes também, que eu não acredito que seja uma liderança colocada por Deus numa pessoa dessa, mas pessoas que falam aquilo que Deus não mandou falar. Pessoas que estão levando pessoas à loucura. Pessoas que estão levando pessoas à loucura. Pessoas que estão levando pessoas ao suicídio, à tentativa de suicídio, dizendo que eis que vos digo sem Deus ter dito nada. Tá? Conselhos de líderes que são coisas absurdas. Eu escuto coisas tão absurdas, conselhos de líderes que falam coisas absurdas. Então, tenha muito cuidado com pessoas que você vai falar com ela, não, porque Deus mandou falar, porque cuidado, peça a Deus discernimento, para você saber se realmente é Deus. Para de estar indo buscar profeta. Para com isso. Para de estar indo buscar profeta. Para de estar buscando, ligando. Tem pessoas que ligam. Aqui nos Estados Unidos, infelizmente, isso acontece muito. Pessoas que pegam profetas no Brasil como guru. E para mim isso é guru. Porque uma pessoa que se deixa ser usado dessa forma e que já não está mais falando de Deus para ser comprado como guru, é um guru, não é um profeta de Deus. Tá? O que mais tem aqui na América são pessoas que, ao invés, que não querem pagar um preço de santidade, um preço de busca, um preço de ler a Bíblia com compromisso, um preço de buscar mudança de vida para que possa conquistar comunhão com Deus, para que Deus possa falar com você, não. Inventam profetas no Brasil, começam a mandar dinheiro para esses profetas, que o que mais começam a pedir, eles mesmos já pedem. Aí começa a pedir dinheiro lá e começa a profetizar. Então é só profecia. Aí tudo que acontece aqui liga para o profeta no Brasil para saber o que Deus tem. Como um guru. Guru é que é assim. Você paga uma pessoa e o diabo, através da pessoa, vai te direcionando o que a pessoa tem que fazer. Tá? Então, para com isso, gente. Nós estamos vivendo os últimos momentos. A igreja está vivendo os últimos momentos aqui na Terra. Por isso que são tantos casamentos desfeitos. Por isso que tem tanto casamento desfeito por conta de conselhos que não tem nada a ver com Deus. Eis que vos digo, e Deus não falou nada. São pessoas que não têm o menor temor a Deus. São pessoas que se dizem cristãs, que se dizem líderes separados por Deus. Mas pessoas, e Deus diz exatamente isso, ai daquele que disser que eu falei sem eu ter falado nada. Tá? Então, cuidado, busque compromisso com Deus, busque um caminhar, busque uma consagração diária com Deus. Nós estamos aprendendo dentro do nosso estudo, dentro do nosso propósito, como a gente fazer, conquistar intimidade com Deus. Hoje mesmo eu estava falando com Fernanda estava falando isso para mim. Pastora, eu nunca tive, olha que eu tenho muitos anos já de crente, eu não sei quanto, muitos anos de crente, muitos anos de igreja, mas eu nunca tive um tempo, um momento com Deus de tanta comunhão. Eu nunca consegui, hoje é que eu estou conhecendo esse Deus que está na Bíblia. Hoje eu estou conhecendo esse Deus. Então, assim, e ela até falou assim, eu espero que as pessoas consigam também líderes que possam direcioná-los para que possam conseguir, assim como Deus colocou a senhora na minha vida, para que eu possa estar conquistando essa intimidade com Deus que eu estou conquistando. E é assim que Deus faz, gente, porque na realidade Deus, ele quer intimidade contigo. Ele quer um compromisso, mas ele quer que você tenha compromisso com ele, porque Deus, ele só tem compromisso com quem tem com ele, tá? Fiel não. Deus é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se você é fiel ou não, se você tem compromisso ou não, ele vai cumprir. Agora,
Compromisso Deus só tem com quem tem com Ele, tá? Então, tenha compromisso com Deus para você ter intimidade, para que você tenha intimidade com Deus, para poder você entender a voz de Deus, obedecendo a voz do Senhor, e é assim que você vai conquistar, tá bom? Então, nós estamos na verdade. Então, use da verdade, porque quando você fala a verdade, quando você age dentro da verdade, então o Senhor, você tem respaldo diante de Deus. Essa é uma arma espiritual. Por quê? Porque Satanás sabe quando você mente. Eu posso não saber. Você pode tentar mentir para mim e eu até acreditar. Se não fosse, se Deus não me revelar, eu não vou saber que você mentiu para mim. Mas Satanás sabe que você está mentindo. Tá? Satanás sabe que você está mentindo. Então, você não vai conseguir resistir ao inimigo, você não vai conseguir resistir a Satanás se você estiver vivendo arma carnal. A mentira é uma arma carnal, tá? Então, a verdade é uma arma espiritual. Então, nós temos que nos revestir da verdade, porque a verdade é algo que espiritualmente bloqueia a ação de Satanás contra nossas vidas. Amém? A verdade, ela é uma arma espiritual que bloqueia a ação de Satanás contra nossas vidas. Bloqueia a ação do inimigo contra nossas vidas quando ele se levanta contra nós. Amém? A verdade é uma. Então, andar na verdade. Se você tem o costume de mentir, assuma. Porque normalmente o mentiroso, ele não assume que ele é mentiroso. É impressionante, né? Primeira coisa que o mentiroso diz, que é que quando você diz que ele é mentiroso, ele diz que você está mentindo, porque ele não é mentiroso, não. Então, ele já está mentindo daí, dizendo que ele não é mentiroso. Então, assuma. Reconheça teu erro para poder você mudar, sair dele. Porque se você não assume que você é mentiroso, você vai continuar sendo. Como é que Deus vai te restaurar se você não assume que tem um erro? Não é verdade? Então, o arrependimento, ele vem através do reconhecimento dos nossos erros. Então, assuma. Se você quer começar a usar as armas espirituais, se você quer começar a usar as armas de Deus, essas armas que vão te revestir contra os ataques do diabo, contra os ataques no dia mal, contra os ataques das forças espirituais nas regiões celestiais, contra os ataques do diabo. Se você quer se revestir da armadura de Deus, para que o diabo não tenha legalidade na tua vida, na tua família, nos teus filhos, na tua saúde, nas tuas finanças, então começa com a verdade. Amém? Assuma que você mente. Assuma que é um costume seu mentir. Gente, olha, não tem quem fale verdade 100%. Não existe, tá? Não existe. Quando Deus fala na mentira, quando Deus fala que Satanás é o pai, que você está servindo a Satanás se você mente, o Senhor está falando de um costume, porque tem pessoas que vivem na prática da mentira. Tudo mente. Mente. Não que exista uma mentira necessária. Não existe mentira necessária. Isso é coisa nossa, isso é invenção nossa. Tá? Eu tive que mentir, porque senão eu perderia meu emprego. Eu tive que mentir, porque senão eu aconteceria isso e isso. Então, é uma mentira necessária. Mentira necessária inventada por nós. Não existe mentira necessária. Tá? Verdade é verdade. Nós temos respaldo em Deus quando nós usamos a verdade. Amém? Então, vamos procurar. No teu dia a dia, começa a olhar para dentro de você, começa a se julgar. Então, as situações que vão acontecendo no seu dia, quando você mentir, o Espírito Santo de Deus pode ter certeza. Se você está assistindo esse vídeo, se você está dentro do nosso propósito, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai te falar, ele vai trazer ao teu coração, ele vai te revelar no momento que você estiver mentindo, tá? Então, para ali.
refaz isso daí, pede perdão a Deus, pede a Deus o verdadeiro arrependimento para que você possa verdadeiramente se arrepender e não fazer mais. Porque o verdadeiro arrependimento nos leva a nos arrepender e não fazer mais, tá? E é verdade, tem gente que é assim mesmo, tem gente que de 10 palavras, 8 é mentira, é verdade. Tem gente que é, mas olha, isso daí são pessoas que vivem a prática da mentira, tá? Porque todo mundo mente, tá bom? Eu tô falando da prática da mentira. Todos nós temos que nos policiar. Todos nós, porque sai mentirinha assim da nossa boca, amém? No nosso dia. Então, quando acontecer, aí você para e pensa, mas vem cá, pra que eu menti? Eu não tinha necessidade de ter falado essa mentira. Por que eu menti? Senhor, me perdoe em nome de Jesus, me ajuda a não mentir mais, não tinha necessidade. Não que existe uma mentira necessária, mas não tinha necessidade de mentir. Eu quero sair da prática do pecado. Me derrama sobre a minha vida o verdadeiro arrependimento. Sabe, se for o caso, vai pedir perdão para a pessoa, faz acerto. Então, assim, começa a detectar as mentiras do teu dia para que você possa ir retirando elas do teu dia e retirando elas da situação, tá bom? Então, isso é algo que você tem que detectar no teu dia. É algo que você tem que detectar e você só vai detectar no teu dia se você entrar no novo estilo de vida. Você só vai detectar no teu dia se você fizer uma autoanálise, uma autoanálise constante da tua vida, diária da tua vida. Eu falo sobre isso nos outros vídeos. Nós temos que fazer uma autoanálise diária na nossa vida, tá? Então, para e refaz, tá bom? E procura não fazer mais, tá bom? Gente, eu vou parar para a gente não ficar muito longo, tá bom? A gente vai continuar, a gente falou da verdade aqui, a gente vai continuar com as armas espirituais. Veja bem, gente, semana passada, no vídeo passado, eu falei sobre como a gente ministrar sobre a vida do nosso cônjuge, como a gente ministrar sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, como a gente ministrar sobre a nossa própria vida, tá bom? Então, eu gostaria de saber se você que está hoje aqui e assistiu semana passada, se você começou a ministrar, tá? Começa a ministrar. Se você não começou, começa hoje, tá bom? Começa a ministrar sobre a vida de pessoas que te machucaram. Começa a ministrar sobre a vida do teu cônjuge. Ao invés de você brigar, abre a tua boca e começa a declarar. Declara que o teu marido é um homem cheio da presença de Deus, é o sacerdote do teu lar, é o cabeça da tua casa, provedor da tua família. Declara o espírito de arrependimento sobre a vida dele. Declara que a mente dele é de Cristo. Declara que ele é um homem cheio da presença de Deus, um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Declara que a tua esposa é uma mulher sábia, uma mulher que edifica o teu lar. Declara que ela é uma mulher cheia do conhecimento de Deus, cheia da sabedoria de Deus, do discernimento de Deus. Declara que ela é uma mulher direcionada pelo Espírito Santo de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que anda na presença de Deus, uma mulher, uma bênção na tua vida, uma bênção na vida dos teus filhos. Ah, pastora, mas minha mulher não é nada disso, meu marido não é nada disso. Começa a trazer a existência na vida do teu cônjuge o que não existe como se já existisse. Amém? Começa a trazer a existência. A palavra de Deus diz que Deus, o nosso Deus, é Deus que traz à existência o que não existe como se já existisse. Se nós somos representantes dele, se há poder na nossa palavra, como a Bíblia diz que há, se existe um poder que sai da nossa boca, um poder que gera vida, então vamos gerar vida, vamos declarar vida sobre o nosso casamento. Declara sobre o teu casamento, declara que o teu casamento é um casamento de Deus, é um casamento direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Declara que a tua família é uma família direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que o teu filho é teu filho, tua filha são jovens, são adolescentes que têm a mente de Cristo, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de arrependimento sobre eles. Declara, ao invés de você brigar, ao invés de você reclamar, declara, abre a tua boca e gera vida, porque a partir do momento que você começa a abrir a tua boca e declarar sobre a vida do teu cônjuge que te fez mal, sobre a vida do teu filho que te machucou porque tá na prostituição, ou tá no homossexualismo, ou saiu de casa, ou tá na droga, sei lá o que, pelo teu pai, pela tua mãe,
que te abandonou, que te rechaça até hoje. Então, ao invés de você ficar pensando mal deles, ou então agir com as tuas armas carnais, falando mal, ficando com raiva, guardando mágoa, abre a tua boca e declara sobre a vida deles. Declara que você perdoa em Cristo, em nome de Jesus. Declara que você ama em Cristo Jesus. Declara o espírito de arrependimento. Declara só bênçãos espirituais. Abre a tua boca e fala. Gera vida no teu casamento, gera vida nos teus filhos, gera vida no teu marido, não importa como ele está, não importa como ela está, não importa como a situação está, não importa. Gera vida, declara vida. Abre a tua boca, para de falar mal do teu cônjuge, para de falar mal do teu pai, para de falar mal do teu irmão, para de falar mal dos teus filhos, para de falar mal, para de entrar no WhatsApp de família para estar falando mal de outros, porque é assim, né? Aí começa a falar com um irmão, tá falando com um irmão aqui, tá falando mal da irmã. Aí quando vai falar com a irmã, aí fala mal do irmão. Gente, para com isso em nome de Jesus. Para de gerar contenda no meio da tua família. Para de gerar contenda no meio da tua casa, amém? E começa a ser canal de bênção, começa a gerar bênção, começa a gerar luz por onde você passa, porque a palavra de Deus diz que você é diferente, amém? Para você fazer a diferença, você tem que ser diferente. A palavra de Deus diz que você é como o sol, um astro que brilha no meio de uma geração perversa. A palavra de Deus diz que o brilho de Cristo está na tua face. A palavra de Deus diz que da tua boca tem que sair palavras de vida. Então, gere vida por onde você passar. À medida que você vai falando, à medida que você vai declarando, à medida que você vai abençoando, toda mágoa, toda ferida, toda dor, toda amargura vai saindo de dentro de você. E é isso que vai curar o teu corpo físico. É isso que vai curar o teu psique, que é depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. É isso que vai curar. É à medida que você for declarando, é à medida que você for gerando vida, é à medida que você for retirando daqui de dentro. Amém? Que vai gerar vida. Primeiro lugar, vai gerar vida em você, para depois gerar vida aonde você lançou. Amém? Palavra de morte é a mesma coisa. Quando nós lançamos uma palavra de morte falando mal de alguém, aquilo ali não presta, aquilo ali não tem mais jeito. Primeiro, o diabo vai pegar essa palavra e lançar sobre você. Porque aí você não vai conseguir dormir, você vai ficar com ansiedade, vai ficar com depressão, vai tentar suicídio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por quê? Porque ele pegou aquela palavra de morte que você lançou sobre alguém, lançou sobre você. Então, lança a palavra de vida, gera vida nas pessoas, porque você é vida. Deus quer te usar. Amém? Deus quer te usar. E isso são armas espirituais. Isso são armas espirituais. E contra armas espirituais não tem inimigo que resista. Por quê? Porque as armas espirituais são poderosas em Deus. Amém? Paulo diz que nossas armas não são carnais, humanas, mas são poderosas em Deus. Então, o diabo, o inimigo, não resiste às armas que são poderosas em Deus. Não revide o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Assim diz a palavra, e Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Tá bom? Então vamos parar aqui, na verdade, uma tarefa para essa semana, tá bom? Entra lá no nosso propósito, você que está entrando pela primeira vez aqui, entra no nosso propósito. Filhos do Rei colocou aí o site, o link aonde no YouTube, onde tem todos os meus vídeos, não estão todos em sequência, mas é fácil você achar porque todos eles têm a numeração. Então, entra lá, começa a assistir desde o primeiro. Nosso propósito é compromisso. O compromisso é para você assistir um vídeo por dia. O compromisso com Deus é para que você assista um vídeo por dia, anotando tudo. Amém? Falando, fazendo o que Deus está mandando você fazer, tá? Obedecendo e lendo a Bíblia em sequência, começando por Mateus, tá bom? Então,
Então, vamos obedecer, vamos fazer e vamos começar a olhar para dentro de nós, para a gente começar a retirar as mentirinhas do nosso dia a dia. Amém? Porque essas mentirinhas que a gente pode muito bem dizer, nada a ver, tem tudo a ver sim. Nada a ver somos nós que estamos falando, tá bom? Porque o diabo, ele não tem essa regra não, tá? O diabo, ele vai pegar, vai tomar posse e vai tomar legalidade daquilo que você está fazendo, daquilo que você está falando, tá bom? Com ele não tem esse negócio de nada a ver não, para ele tem tudo a ver e ele quer isso daí, tá bom? Então, para com o que ele quer, tá certo? E obedece ao que Deus quer. Tá bom? Então vamos orar, gente. Vamos dar uma parada aqui. Semana que vem a gente continua, tá bom? Dentro das armas espirituais, para a gente vencer e resgatar a nossa família, tá bom? Ministra sobre a vida do teu filho, ministra sobre a vida do teu cônjuge, ministra sobre a vida do teu pai, ministra sobre a vida da tua família, tá bom? Ministra, abre a tua boca. Você tá? Quanto mais você fizer, melhor. Tá bom? Não é uma vez só, não. Quanto mais você fizer, melhor. Entra no estilo de vida. Quando você se acordar, a primeira coisa que você faz, eu faço isso. Eu tô dirigindo, tô indo trabalhar. Eu estou declarando sobre a vida dos meus filhos, declarando sobre a vida do meu marido, declarando sobre a minha própria vida, declara sobre a tua vida também, declara que você é uma bênção na presença de Deus, declara que a tua mente é de Cristo, declara que o espírito de arrependimento sobre a tua vida, declara que você é um homem cheio da presença de Deus, uma mulher cheia da direção de Deus, declara também da mesma forma sobre a tua vida também, tá certo? Vamos orar agora. Se você tem uma enfermidade, coloca a mão na enfermidade e vamos orar. Se você quer representar alguém, representa, coloca a mão também. Se você tem algum transtorno na mente, coloca a mão na tua mente, como depressão, insônia, ansiedade. Se você tem precisa de uma libertação, coloca a mão no teu coração, tá bom? E vamos orar. Pai Santo, ainda na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, Senhor. Eu coloco a minha vida, coloco a vida de cada pessoa que está nesse momento me ouvindo, Pai. Estende as tuas mãos sobre cada um, Pai amado, que o Senhor possa estar sondando, Pai, o mais profundo da alma de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa, Senhor, e a tua palavra me diz que o Senhor sabe o que cada um de nós precisa. Então, que o Senhor possa sondar, Pai amado, o que cada um precisa nesse momento, que o Senhor possa entregar de acordo com a necessidade de cada um, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de bipolar na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, toda insônia eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo pânico, medo, todo depressão, espírito de depressão, de ansiedade, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, transtorno obsessivo compulsivo, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, toda angústia, frieza espiritual, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo aborto espontâneo, no útero dessa mulher, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de violência doméstica, todo espírito de divórcio, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de droga, de álcool, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de cigarro, pornografia, adultério, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, espírito de jogo, de mentira, de prostituição, de violência, de suicídio, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, opressão maligna, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de autismo na mente das crianças, adolescentes, jovens, adultos, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de esquizofrenia, de Alzheimer, de demência, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de tontura, de esclerose múltipla, mal de Parkinson, miastenia graves, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, fibromialgia, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de demência, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Senhor amado, vai queimando, Pai, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, Pai, Deus amado, fecha a porta, Deus amado, na vida do teu
povo, Senhor, que não são tuas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abre portas tuas, Senhor. Abre porta de trabalho, porta de casa própria, do lugar para morar, da igreja para abrir, do ministério para desenvolver, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo porta de acordo com a necessidade de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, toma nas tuas mãos a causa na justiça do teu povo, Senhor. Libera a causa na justiça trabalhista, Deus, na justiça criminal, na justiça da imigração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor sabe, Deus amado, o Senhor é soberano sobre todos os reinos dos homens e o Senhor pode constituir qualquer um sobre qualquer um deles. Constitui, Senhor, essa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre esse reino, Deus, e dá vitória a essa pessoa, em nome de Jesus. Eu repreendo toda maldição na vida sentimental dessa pessoa que me ouve nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa estar liberando um varão teu para essa varoa, Senhor amado, que me ouve nesse momento, que quer casar, meu Deus, em nome de Jesus. Libera uma varoa tua, Senhor, para esse varão, Pai amado. Abençoa o casamento, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, abençoa, visita nesse momento os casamentos, a família, os filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu repreendo toda obra do inferno para destruir os casamentos. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito imundo de violência, de prostituição. Eu repreendo todo espírito imundo de adultério, de pornografia no meio dos casais, das famílias, em nome de Jesus Cristo. Toda falta de respeito, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda agressão física e agressão verbal, emocional entre os casais, eu repreendo agora. Todo espírito imundo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, Pai. Restaura as famílias, Pai. Volta o coração dos maridos para o coração das esposas. Volta o coração das esposas para o coração dos maridos. Volta o coração dos pais para o coração dos filhos para o coração dos pais. Deus, derrama do teu espírito de arrependimento sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, Pai. Que haja perdão, que haja arrependimento, que haja, Deus amado, tolerância, Pai. Que haja compaixão entre os casais, entre as famílias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, que haja respeito, que haja temor a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus amado, operar a Tua vontade, operar o Teu querer, Senhor, na vida de cada um, Pai. Senhor, eu ainda te peço, Senhor, pela saúde física do Teu povo, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que não seja a mão dessa pessoa sobre o corpo dela, mas que seja a Tua mão, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor pode, Pai. O mesmo Deus que opera aqui, está operando na vida de cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu repreendo agora toda enfermidade física, em nome de Jesus Cristo, na vida, no corpo dessa pessoa, todo espírito imundo, todo no sangue dessa pessoa, toda AIDS, HIV, no sangue dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, diabetes, colesterol alto, pressão alta, triglicerídeo alto, câncer no sangue, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai tocando, Pai amado, o estômago dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, toda bactéria pylori no estômago da Marta, eu ordeno agora, sai agora, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai queimando toda enfermidade no estômago, Deus amado, todo refluxo, Pai, toda dor no estômago, Senhor, vai queimando, Deus, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai tocando a pele dessa pessoa, Deus amado, vai tirando toda enfermidade na pele, Deus, nos ossos, na bexiga, Senhor, incontinência urinária. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Vai queimando, Pai, todo câncer no reto, Pai, todo câncer na próstata, nos seios, no ovário, no útero, Senhor. Todo câncer generalizado, Pai. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo espírito imundo de câncer no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Pai amado, os pulmões dessa pessoa, Pai. O fígado, Deus, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, os rins, a vesícula, Senhor, vai tirando toda pedra, Pai, vai tirando toda infecção, Senhor, nos rins, na vesícula dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, vai tocando a coluna, Pai, vai tirando todo desvio na coluna dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, todo bico de papagaio, Senhor, todo problema nos ossos, nas vértebras, Deus amado, vai tocando, Deus, em nome de Jesus, que toda dor saia agora da coluna dessa pessoa, em nome de Jesus
Jesus Cristo. Pai amado, toca no intestino grosso, no intestino delgado, eu repreendo todo câncer, em nome de Jesus Cristo. No coração, Senhor, desentope as veias, as artérias, Pai, em nome de Jesus Cristo. Traz um tamanho normal o coração dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, vai tocando no pâncreas, Senhor, vai tirando todo o pólipo, mioma do pâncreas, no útero, nos ovários, Senhor, na pele dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, eu repreendo todo espírito de cegueira nos olhos dessa pessoa, eu repreendo todo espírito de surdez nos ouvidos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando nas juntas, Pai, dessa pessoa, vai tirando toda infecção, inflamação, toda dor, vai tirando, Pai, no joelho, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito de paralisia nas pernas, no corpo dessa pessoa, eu ordeno agora, sai em nome de Jesus Cristo. Vai tocando na garganta, Senhor, vai tirando toda infecção, inflamação, vai tirando, Deus amado, todo câncer, todo caroço, vai tirando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai limpando a garganta dessa pessoa, Pai. Eu repreendo toda a asma no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade nos pés e nas mãos, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Nervo ciático, Senhor, vai tocando, Deus, vai tirando toda infecção no nervo ciático dessa pessoa, meu Pai, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus amado, vai tocando, Deus amado, na Kátia agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, que não seja a mão da Kátia, Senhor, em nome de Jesus, mas que seja as tuas mãos, Senhor. Eu repreendo agora e eu ordeno que toda infecção, inflamação no nervo ciático, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, vai saindo agora, em nome de Jesus. Pai amado, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor. Eu repreendo toda alergia, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo problema na próstata, de varizes, Pai, todo problema na varize dessa pessoa, onde tem varizes, o Senhor vai tirando agora, meu Deus, vai limpando, Senhor. Hemorragia, eu ordeno agora, cessa toda hemorragia, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Pai amado, vai tirando toda hemorróida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Hérnia, vai tocando agora na hérnia dessa pessoa e retirando, Pai. Todo hiperativismo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo hiperativismo nessa criança, nesse adolescente, nesse adulto, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de convulsão, todo espírito de epilepsia, de convulsão no corpo dessa pessoa, dessa criança, desse adulto, do adolescente, desse jovem, eu repreendo agora e eu ordeno agora, espírito de convulsão, sai agora dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai tocando na vesícula do vai tirando, Deus amado, em nome de Jesus, Pai amado, toda pedra na vesícula, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo agora, Pai, vai tocando, Deus, vai tocando na vesícula, Senhor amado, da Eide, Senhor amado, se não for dela, em quem ela está representando, meu Pai, mas que não seja a mão dela, mas que seja a tua mão, Senhor, vai queimando, vai queimando, vai queimando, eu ordeno agora que toda pedra na vesícula, em nome de Jesus, vai queimando, Pai, acende, Deus, acende, 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 libera um som de cura da mão da Eide, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor, vai tocando, Pai, vai tocando, Senhor, vai tocando, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo conflito sexual, Deus amado, na vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o terror noturno na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, toda opressão na cabeça, toda dor na cabeça, eu ordeno agora, sai agora toda opressão maligna na cabeça dessa pessoa, toda dor na cabeça dessa pessoa, sai agora em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando, Senhor, vai limpando, visita os aniversariantes do dia, Deus amado, derrama sobre eles, Pai, a tua graça, o teu poder, a tua unção, a salvação, Senhor amado, a restauração, Pai, opera a tua vontade, o teu querer, abençoa os aniversariantes do dia, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que seja tudo, Pai, para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém? Bom, gente, antes que eu esqueça, deixa eu avisar que domingo que vem agora, dia 9 de fevereiro de 2020, tá? Porque isso vai deixar de ser live para ser vídeo. Então, 9 de fevereiro de 2020, nós vamos estar lá em Massachusetts, em Peabody. Nós vamos estar pregando lá, fazendo um culto de cura e libertação. Se você mora ao redor, amém? Então, aparece lá, 10h30 da manhã, lá em Peabody. O cartaz está na minha página,
tá bom? Com o endereço, o nome da igreja, tudo direitinho, tá na minha página. Então, se você mora por lá, ou conhece alguém que mora por lá, passa o meu cartaz, tá bom? E dá um pulo lá para poder a gente receber de Deus o que Deus tem pra gente. Eu vou botar ao vivo também, tá bom? Eu vou fazer live. Então, no Brasil, 10h30 da manhã vai ser 10h30, 11h30, 12h30 da tarde, né? Eu vou estar colocando no live também, tá bom? Outro aviso, a gente não vai ter culto nesse sábado, tá bom? A gente vai ter culto amanhã, sexta-feira, de 7h30 da noite, lá na 59, na Pennsylvania Avenue, em Newark, tá bom? Se você não tem igreja, tá morando ao redor, não tem para onde ir, vai lá fazer uma visita e receber de Deus, tá bom? Amanhã, sexta-feira, de 7h30. No sábado, 8 de fevereiro de 2020, a gente não vai ter culto, tá bom? Tô avisando logo aqui. E quinta-feira a gente continua nesse mesmo tema, continuando a como a gente usar as armas espirituais para que a gente possa restaurar a nossa família, para que a gente possa resgatar a nossa família, tá bom? Entra no nosso propósito, se você não entrou ainda, então, para que você possa conquistar as tuas promessas também, tá bom? Eu quero agradecer as pessoas que têm feito suas ofertas no Fé Esperança. Nós somos uma ONG aqui na América, trabalhamos com pessoas de rua, tá? Então, nós precisamos da tua semente lançada no nosso ministério. Ministério Fé Esperança tá ali, Filhas do Rei acabou de colocar. Nós trabalhamos com moradores de rua, pessoas dependentes de droga, álcool, essas coisas. Então, trabalhamos no Ministério de Libertação e Cura. E, então, se você tem sido abençoado por pastora Deise, abençoa o Ministério Fé Esperança para que a gente possa estar abençoando outras pessoas também, tá bom? As contas do Brasil e aqui na América estão aí. Se você tem alguma dúvida, meu WhatsApp tá ali. Então é só você entrar em contato comigo só para mensagem de voz ou escrita, tá bom? E que eu vou estar te direcionando, te explicando, tirando tuas dúvidas, tá certo? Tanto com relação ao nosso estudo, como com relação à oferta que você sinta no seu coração de fazer para o ministério, para que a gente possa abençoar outras pessoas, tá bom? Então, se você está sendo abençoado, abençoa também para que outras pessoas possam ser abençoadas, tá bom? Então, gente, olha, vamos receber a bênção apostólica, tá? Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com os nossos familiares, com as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, com as famílias dos pastores, com os nossos governantes no Brasil, aqui na América, em todas as nações, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, e nós como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos, e que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor ligará no céu. Nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Não esquece de dar o like lá no Facebook, na minha página do Facebook. Não esquece de compartilhar esse vídeo para a tua página, para os teus grupos, tá bom? E para pessoas da tua página também, tá certo? Compartilha para que outras pessoas sejam também abençoadas, tá bom? Gente, olha, beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã estaremos aqui no culto, no sábado, na sexta-feira, aqui na 59 da Pennsylvania Avenue, em Newark, e domingo lá em Peabody. Se você mora em Massachusetts ou se você tem pessoas lá, passa o meu cartaz, o cartaz nosso que está na minha página, que a gente vai estar lá na igreja do pastor Sérgio e da pastora Nilza, de 10 horas da manhã. Estaremos fazendo live lá também, 10h30 da manhã, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe vocês, tchau.